1 Pedro, capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao verso 4. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Amém? Amém. Aqui nós lemos um texto que está falando a respeito das mulheres, um mandamento direto para as mulheres, um texto difícil, e eu quero dizer para você que não é mulher, que Deus vai falar com você nesse texto, amém? Eu quero falar para você que é mulher, que está me olhando já de cara torta, Deus vai falar com você nesse texto, amém? Você crê nisso? Estenda sua mão para cá e começa a pedir misericórdia sobre nós, que Deus fale conosco através da exposição disso que nós vamos ler. Jesus, vem sobre nós, meu Deus. Espírito de Deus, fala aquilo que o Senhor bem entender nesses momentos. Aquilo que estava na mente de Deus, quando o Espírito disse essas palavras ditadas pelo apóstolo Pedro, que isso que estava na mente de Deus seja transferido aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Nós cremos que a Bíblia inteira é palavra de Deus, meus irmãos, amém. Algumas partes, como é um texto que serviu para as pessoas daquela época e servem para a humanidade daí para frente, alguns textos precisam de mestres dentro da igreja, para contextualizar, para explicar isso desde o início, sempre foi assim, desde quando só se tinha o Antigo Testamento, era assim que funcionava. E a mensagem de hoje, meus irmãos, ela é de uma relevância muito grande, porque ela fala de uma situação que é a seguinte: você é alguém que já tem a Cristo, e tem alguém na sua casa, alguém da sua família, que ainda não tem Jesus. Isso é uma coisa que dói em todo mundo que entende das coisas espirituais. Principalmente quando você lê textos daquele tipo que Jesus fala a respeito do grande dia do Senhor, quando diz que estarão dois numa só cama, um será levado, outro será deixado. E a gente lê esse tipo de coisa e fica um pouco assustado e preocupado realmente com aqueles que são nossos. Esse texto ele vai clarear um pouquinho para a gente essa situação. E eu senti que nós vamos poder ganhar mais pessoas para Jesus, entendendo alguns princípios espirituais que estão contidos aqui, nesses versos que nós lemos. É claro que para isso a gente vai precisar entender melhor algumas coisas que estão sendo ditas. Por exemplo, esse texto começa falando a respeito da mulher ser submissa ao marido. E esse é um dos textos mais mal vistos do Novo Testamento. Existem pessoas que não creem na Bíblia, e elas atacam o cristianismo e usam esse texto como um desses textos de opressão à figura da mulher. Esse e outros textos que tratam do mesmo assunto. E por que eles fazem isso? Porque muitas pessoas ao longo da história pegaram textos como esse para justificar a sua falta de caráter. Anteontem eu estava aconselhando um casal e uma moça falou o seguinte, que ela teve um namorado, que ela ia para casa lá do namorado e quando ia ajudar a lavar as vasilhas lá, chamava ele para ajudar, ele ia lavando um pouco, ela ia guardando, e a mãe do rapaz virou e falou assim: você vai deixar essa mulher ficar mandando em você, botando você para lavar vasilha? Isso é trabalho de mulher? Isso não é coisa de homem, não, bota ela para fazer. Porque essa mulher era religiosa, entre aspas, né? E o entendimento que ela tinha de submissão da mulher era isso. Será que é isso?
Eu li uma estatística há um tempo atrás que eles pesquisaram casos de violência com a mulher, se não me engano eram casos com homicídio, e a maior parte dessas situações de mulheres que não denunciavam o marido a ponto de chegarem a morrer, eram de mulheres evangélicas. E alguns começaram a especular que as mulheres não eram capazes de denunciar o seu marido porque elas estariam ferindo um princípio bíblico de submissão. Será que é isso que a Bíblia estava ensinando para a gente? Queridos, a gente precisa entender alguns equívocos quando a gente toca em alguns pontos delicados das Escrituras. Eu comparo essa questão da submissão da mulher, em certo ponto, com a questão da escravidão. A Bíblia foi escrita num contexto em que a sociedade aceitava a escravidão. Uma coisa errada, porque a própria Bíblia vai dizer que diante de Deus não existe nem escravo nem livre, que todo mundo é a mesma coisa, não existe nem homem nem mulher, todo mundo é a mesma coisa, diante de Deus não tem essa diferença. Mas as pessoas, elas tinham esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Você pega alguns textos do Novo Testamento que vão dizer o seguinte: escravos, não se rebelem contra o seu Senhor, mesmo que eles forem ruins. Inclusive o capítulo anterior é esse que nós estamos lendo aqui, eu vou até comentar isso mais para o final. Mesmo que eles sejam ruins, tratem eles com todo temor, tratem como se estivesse tratando a Cristo. E as pessoas olham para isso e falam: a Bíblia é a favor da escravidão. Por que a Bíblia não contestou a escravidão desde o início? É claro que ela contestou. O problema é que eles estão lendo os textos isolados de todo o contexto bíblico. Se você pegar, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon, uma carta pequenininha, totalmente dedicada a esse assunto. Ele vira e escreve para um dono de escravo, falando assim: olha, o seu escravo que fugiu, ele se converteu, ele aceitou Jesus e agora eu estou mandando ele de volta, porque agora ele é um homem de Deus. Recebe ele de volta e aqui, trata ele agora como se você estivesse me recebendo. Tipo assim, eu sou o seu apóstolo, e hierarquicamente eu estou aqui em cima, quando eu vou na sua casa, você me trata na mão. Agora eu pego o seu escravo e mando ele de volta como escravo. Eu viro para ele e falo assim: cuida do seu Senhor como se você estivesse cuidando de Jesus. E vira para o Senhor e fala assim: agora cuida do seu escravo como se você estivesse cuidando de Jesus. Fala para mim aonde que vai parar a escravidão nesse lugar. Ele está implodindo a escravidão com a ideia de amor ao próximo. Se ele chega e confronta e fala assim: escravos, rebelem-se e matem os seus senhores, porque a escravidão está errada, o que ia acontecer com o cristianismo? Não ia sobreviver. Principalmente porque não era essa a essência do comportamento de Cristo. Mas o que aconteceu com a sociedade que foi entendendo que não tem diferença entre escravo e livre? O conceito de escravidão foi sendo implodido, meus irmãos. Então, da mesma forma, existiam várias coisas estranhas que aconteciam ali naquele momento. Vou dar um exemplo para vocês bem contextualizado. Eu fui professor durante muito tempo na escola pública. E tem uma porção de coisa que eu sou completamente contra o que acontece lá dentro. Em pleno ensino médio, algumas regrinhas, tipo assim, se você precisa ir ao banheiro, todo mundo tem que saber aonde você vai, né? Precisa ali de uma autorização do professor. Um ambiente muito estranho, que eu tenho certeza que daqui a um século, por exemplo, se ainda existir escola, e se ela melhorar, né, olhando com um pouquinho de esperança, as pessoas vão tratar com um pouco mais de humanidade. Agora imagina se eu viro e falo assim para os alunos de hoje: se rebelem contra os professores de vocês, porque esse sistema está errado, esse sistema educacional é opressor. Desrespeitem os professores de vocês. Não, eu falo, respeitem eles como vocês têm que respeitar os pais de vocês em casa. Não quer dizer que eu concorde com o sistema, mas eu quero dizer como você vai se mover no meio desse sistema. Então, primeiramente, entenda, o Novo Testamento não era uma cultura machista, sim, mas o princípio de submissão feminina, presta atenção que agora vem uma parte difícil, ele é um princípio espiritual, princípios eternos de Deus, irrevogáveis em todas as culturas, mas não é isso que as pessoas pensam que é. Não tem a ver com opressão da mulher em momento algum.
Isso tem a ver com uma coisa chamada autoridade espiritual, meus irmãos. O que significa autoridade espiritual? Alguém é colocado numa determinada posição de autoridade, independe de quem está naquela função, ela é autoridade, ponto final. Você está dirigindo o seu carro e tem um guarda de trânsito lá na esquina. Ele pega o apito, ele faz um sinal com o apito, um sinal com a mão, e você tem que obedecer aquele cara. Por quê? Porque ele está revestido de uma autoridade. Você não sabe nada sobre ele. Você não sabe se ele é honesto ou se ele cobra propina. Você não sabe se ele é gay ou se ele é heterossexual. Você não sabe se o nome dele está no SPC ou se não está, não interessa. Você vai obedecer por quê? Porque ele está revestido de uma autoridade. Para vocês terem uma ideia, quem é que se lembra de Caifás? Levanta a mão. Personagem bíblico chamado Caifás. Caifás era o sumo sacerdote nos tempos de Jesus. Pensa num cara canalha, capaz de matar Jesus sabendo que Jesus era inocente, por questões meramente politiqueiras. E lá em Lucas, a gente lê, lá em João capítulo 11, a gente lê a seguinte situação, que Caifás vira no meio do conselho e fala assim: olha gente, vamos fazer o seguinte, vamos prender esse Jesus, porque é melhor que um homem morra do que o país inteiro padeça por ele. E aí João vai e explica, fala assim: Caifás não disse isso por ele mesmo, Caifás profetizou nesse momento, porque naquele ano ele era o sumo sacerdote. Pensa, meus irmãos, aquele cara extremamente corrupto, simplesmente porque estava numa posição de autoridade, sem nem saber, abrindo a boca, ele estava profetizando. Ele estava falando de algo espiritual que iria acontecer com todo o povo. Por quê? Porque ele estava numa posição de autoridade espiritual. Pai e mãe são autoridade espiritual dentro de casa. A Bíblia diz para a gente obedecer aos nossos pais no Senhor. A Bíblia diz para a gente honrar pai e mãe. Eles estão numa posição diferente, eles não são os iguais dentro de casa, eles não são amiguinho dos filhos, não. Hierarquicamente, no mundo espiritual, eles se encontram numa posição de autoridade, independente deles serem crentes ou não. Amém. Você já deve ter vivido a situação, sua mãe vira para você e fala assim: não vai. Aí você fala: eu vou assim mesmo. Você vai e quebra a cara. Jennifer acabou de falar ali: eu vivi isso com meu pai, né? Posso contar? Posso contar, Dutra? Porque envolve ele, né? O Dutra nessa época estava desviado, estava no mundão. Mas ele falou para Jennifer: não vai. Você tinha quantos anos, Jennifer? Não importa muito a idade não, tá? Mas só por curiosidade. Já tinha uns 21 anos. O pai falou: não vai. O pai viajou. Aí ela foi assim mesmo: meu pai não está aí. E foi assaltada lá onde ela estava. Irmãos, se isso... E ele ficou sabendo logo depois, né? Irmão, se isso é um episódio isolado, você pode virar e falar: isso foi uma grande coincidência, mas você sabe que não é. Você que é filho e que já aprontou, você sabe que é desse jeito que funciona. Você anda debaixo de uma palavra de autoridade, está tudo bem. Você começa a ir contra a palavra de autoridade, o que acontece com você? Você se dá mal. Aí vira para os irmãos da igreja e fala assim: obedecei aos vossos pastores. Irmãos, eu já vi cada situação do pastor estar errado, mas a pessoa se levantar contra o pastor de uma maneira tão desonrosa, se levantar mesmo, não é contestar e procurar resolver, não, é arrumar confusão mesmo, sem discernir o corpo, e desrespeitar uma autoridade pastoral, e coisas terríveis acontecerem. Eu poderia ficar aqui contando experiências de coisas terríveis que eu vi acontecer, mas eu não vou fazer isso porque a mensagem não é sobre isso, é só para ilustrar para vocês o que é a posição de autoridade espiritual. E dentro do lar existe uma figura que está na posição de autoridade. Da onde você tirou isso, pastor? De vários textos da Bíblia, como por exemplo aquele que fala que o marido é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja como, meus irmãos? Tem uma cabeça grande aqui em cima do nosso templo? Não.
Isso é uma posição, isso é um símbolo de autoridade. Cabeça é símbolo de autoridade, de governo, de liderança. E aí faz essa comparação, assim como Cristo lidera a sua igreja. O pai de família, ele lidera a sua casa. Ele é a autoridade espiritual sobre a sua casa. Você vai lá para o iniciozinho da Bíblia. A mulher apresenta o pecado para o homem, depois a serpente ter apresentado para ela, e eles caem em pecado. Jesus não vem primeiro na serpente, Jesus não vem primeiro na mulher, Jesus vem em quem? Vem no homem. Vai direto em Adão, porque o acordo era com ele. Então entenda, primeiramente, que se trata basicamente de uma questão de autoridade espiritual. E nesse sentido de comparação da mulher com o marido, de Cristo e a igreja, não existe em hipótese alguma situação de opressão da mulher se sentir subjugada e castigada pelo marido, vigiada, oprimida de qualquer maneira. Você sabe por quê? Porque o padrão é Cristo e a igreja. Você consegue imaginar, por exemplo, Jesus obrigando você a fazer alguma coisa? Você vê Jesus obrigando as pessoas a agirem de uma forma ou de outra? Eu vejo maridos tentando obrigar a mulher a fazer alguma coisa, porque eu estou na posição de liderança, eu que mando. O padrão é Jesus e a igreja. Chega um jovem rico para conversar com Jesus. Jesus olha para ele e o texto diz que Jesus o olhou e o amou. Ele fala, você quer me seguir? Se livra do Deus da sua vida, ou seja, pega todas as suas riquezas, vende ela e dá para os pobres e depois você me segue. E aquele jovem, o que ele faz? Ele vira as costas e vai embora. Ele não quer obedecer Jesus. Aí Jesus vai lá e você não quer me obedecer? Deixa eu pegar um chicote. Pá! Não, o cara vai embora, gente. Jesus não obriga você a nada. É liberdade. Como é que é uma liderança sadia? É assim. A mulher simplesmente, ela se submete porque ela confia, porque ela é amada. É uma liderança que acontece de maneira muito natural. A gente vai lá e coloca certos pesos, aliás, todo o nosso peso, em cima de Cristo. A mulher, ela pode colocar o seu peso diante do seu marido. Meu marido não está carregando, mas o peso não é seu, presta atenção. A responsabilidade de levar é dele. Se ele não está fazendo, o problema é dele. Leveza, entendeu? Leveza. Porque tem gente que fala assim, o meu marido não é um homem da casa, eu que sustento espiritualmente a minha casa. Está errado. Está errado. Você não tem que sustentar, pegar um peso que não é seu, porque Jesus não faz isso com a gente. E a relação é baseada na relação de Jesus com a igreja. Quem vai prestar conta com relação à liderança espiritual da sua casa é o seu marido. É assim que funcionam as coisas espirituais, quer você concorde com elas ou não. Como leis da natureza, é assim que funciona. Diante de Deus não tem diferença de um para o outro. O que existe é uma diferença de função desse papel de responsabilização no mundo espiritual. E aí, meus irmãos, existe ainda uma outra conotação nesse ponto, onde a gente fala de submissão ou subordinação da mulher, que tem a ver com um pouco da característica psicológica, afetiva, emocional do casal. Solteiros, fiquem aí de orelha em pé mesmo, tá? Porque a Bíblia fala assim, maridos, amai as vossas mulheres, e mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Por que não é igual? Por que não vira e fala, mulher se submeta, marido se submeta, ou mulher ame o seu marido? Irmãos, eu tenho entendido que existem anseios diferentes em cada coração. O coração da mulher, ele precisa ser abastecido com esse sentimento de que ela é amada. A mulher, de uma maneira bem geral, ela precisa muito se sentir amada. Ela precisa se sentir a coisa mais importante da sua vida.
Porque se ela não se sente a mulher mais importante do mundo para você, as coisas não vão caminhar bem dentro da sua casa. Se ela percebe que você está mais preocupado com uma porção de outras coisas e outros afazeres, e ela não está numa posição de realmente a mulher da sua vida, as coisas não vão andar bem. Lascou, né, irmã? Vós, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E por que vira para a mulher e fala, se submetam ao seu marido? Irmãs, o seu marido, no coração dele, existe um anseio dele estar numa posição de liderança. Ele precisa se sentir o macho alfa, né? Pelo menos dentro da casa dele, vamos combinar, né? Porque se ele não manda no trabalho, se ele não manda em outros lugares, né? Ele precisa pelo menos sentir que ele tem alguma importância, que ele é o macho alfa, pelo menos dentro da sua casa. Isso está na Bíblia, meus irmãos, para as mulheres pararem de ser patroa. Porque a mulher está lá dando ordem nos filhos, você pega aquele chinelo, leva para lá, você corre para o banho, aí vira para o marido e quer falar do mesmo jeito. Você levanta essa televisão e vai para não sei aonde. Acabou. Não funciona. Isso vai ferir no fundo do coração. Por quê? Porque o anseio do coração dele, maior do que se sentir amado, é se sentir respeitado. Você precisa entender esse lugar no coração. E aí, meus irmãos, a gente pode voltar e olhar para aquilo que o texto está dizendo. Feito essas considerações, a gente pode entender algumas coisinhas aqui nesse texto. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Eu aprendi uma coisa com o pastor Craig Hill, a respeito dessas situações em que a mulher é a crente da casa, e o marido ou ele é não crente, ou ele é fracote. Algumas mulheres, elas tentam vencer o marido no cansaço, e elas falam excessivamente, mas enquanto elas estão falando uma mensagem, elas estão transmitindo outra mensagem sem palavras, que é isso que o texto está dizendo. Está falando de uma mensagem que é passada sem palavra alguma. Às vezes a mulher está passando uma mensagem errada. Ela começa enchendo a paciência do marido para levar ele para a igreja e vê que não está funcionando. Aí ela começa a tentar outras estratégias do tipo, vou fazer então um jantar com os casais da igreja aqui, e eu vou convencer o meu marido aí, quem sabe ele não pega no tranco, né? Faz amizade com os homens mais espirituais, e ali ele começa a aprender, se envolve com as coisas da igreja, e ela, sem perceber o que ela está fazendo, transmitindo uma mensagem: você não tem o valor que eu gostaria que você tivesse. Lembra da questão da submissão, de colocar ele numa posição que ele se sinta valorizado? Muitas vezes o que a mulher está fazendo com o marido é comparar ele com os outros. E ao invés de trazer ele para o reino de Deus, ela está afastando do reino de Deus, comparando ele com os outros. O marido daquela irmã lá, que é um homem de Deus, às vezes não está falando isso com palavras. A mensagem que mais penetra no coração é aquela que é dita sem palavras nenhuma. Começa a reclamar que o marido não vai para a igreja, e muitas vezes está passando uma mensagem de desvalor, uma mensagem do reino das trevas sobre a vida desse homem. Ao invés de mostrar para ele: olha, você tem valor na minha vida, olha, você é o cara para mim, você é realmente o homem da casa, o homem que eu sonhei um dia ter. Foi uma decepção. Eu casei com um fraco, eu casei com alguém que me decepciona nessa área. E a mensagem que está sendo passada é sempre qual? O contrário daquilo que se quer. O texto está falando para a gente que a mulher, ela é capaz de ganhar um marido não crente sem pronunciar nenhuma palavra, por meio do procedimento da sua esposa. No final do 4, fala assim: um espírito manso e tranquilo. Você sabe o que é isso, meus irmãos?
Muitas mulheres não conseguem ganhar o marido por causa de uma, vou chamar de unção, né, para usar o termo gospel, uma unção das trevas, uma unção de patroa. O cara às vezes está sendo mandado por cliente, está sendo mandado por patrão, aí chega dentro de casa, antes de botar o pé dentro de casa, já está ouvindo reclamação, murmuração, a vontade que dá é virar as costas e ir para a rua beber. O cara vai chegar dentro de casa e não encontra um ambiente de paz, espírito manso e tranquilo. Queridos, eu não estou falando aqui que a mulher tem que se submeter numa situação de violência, nem nada disso. Casos específicos a gente trata de maneira específica. Nós estamos aqui tratando de uma situação bem geral, que acontece em muitos e muitos relacionamentos, que é uma falta de sensibilidade da mulher. E eu vou chegar lá no homem, tá bom? E nos outros membros da família. Você vai me entender. Que é não ter um espírito manso e humilde. Olha, eu acho curioso quando diz manso e tranquilo. Porque lembra muito, tanto é que eu citei agora já misturando, não é? Lembra muito aquela frase de Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Volta aí no primeiro versículo desse capítulo que a gente leu. Mulheres, sede vós, quem pode ler essa palavra? Igualmente. Igualmente. Igualmente a quem? Essa palavrinha igualmente é aquilo que o pessoal da linguística textual vai chamar de mecanismo de coesão textual. É um link com algo do capítulo anterior. Igualmente, volta aí uma página na sua Bíblia, volta um pouquinho, vai lá no verso 18 do capítulo 2, que começa dizendo assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. E agora você avança lá no 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Esse submissas está fazendo referência, esse igualmente está fazendo referência a algo que acabou de ser dito. E o que acabou de ser dito? Aquilo que eu comecei a mensagem falando com vocês, a situação dos escravos. Porque servo não é empregado não, tá, gente? É um conceito de escravidão diferente do que aquele que a gente experimentou aqui no Brasil, mas era escravidão. Era trabalho simplesmente por comida e moradia e nada mais, e uma pessoa era considerada dono da outra. Era uma coisa horrorosa do mesmo jeito, embora não fosse tão extrema como a gente vivenciou aqui na nossa nação. E Paulo começa a falar isso, Pedro. Paulo também diz isso em outros momentos, mas aqui nesse texto, Pedro começa a falar que os escravos, eles precisam ser submissos. E você sabe qual é o argumento que ele usa? Vai lá no verso 21 do 2. Você vai entender por que esse texto não é só para as mulheres. Primeira Pedro 2, 21. Porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Igualmente. Por que ele estava falando isso para os escravos? E agora por que ele está falando isso com as mulheres? A comparação que Pedro vai fazer, e Pedro acompanhou isso na prática, sentiu na pele o que é isso. Ele estava ali no momento que Jesus foi preso. Ele tentou acompanhar Jesus, embora tenha passado muito medo e acabou negando. Ele viu de longe um pouco do que Jesus passou. E ele começa a falar: imitem Jesus. Jesus foi ultrajado, Jesus foi humilhado, Jesus foi maltratado. E ele poderia simplesmente revidar, e ele não fez isso. E talvez você vire e pense assim, né? Ah, pastor, mas é porque ele estava pagando pelos meus pecados, eu não preciso mais pagar pelo pecado de ninguém. Quem estava aqui no domingo pela manhã, levante a mão. Amém?
Domingo pela manhã foi uma experiência interessante. Eu fiquei até tarde, a semana inteira perguntando para Deus ali o que Ele queria que eu pregasse. No sábado à noite, tarde da noite, Ele me mostrou o texto. Na hora que Ele mostrou o texto, eu entendi a mensagem inteira. Quando eu cheguei aqui na igreja, um irmão abriu o texto antes e ficou esperando. Deus mostrou para ele antes de eu pregar a mensagem. E na hora que eu falei o texto, ele só mostrou para a mulher, que já estava aberta ali. Não é para vocês entenderem como que essas coisas do Espírito funcionam. Irmãos, no domingo de manhã o Senhor nos deu uma palavra dura, um pouco longa, mas muito profunda, sobre a gente ser parecido com Jesus. E quando Jesus vira e fala assim: se alguém te bater numa face, dá também a outra. E se alguém vier te assaltar, como é que é, Fernando? Te levar o celular, oferece também a carteira. Numa mentalidade completamente diferente dessa que a gente tem no nosso mundo. E ele ainda termina falando: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ou seja, não adianta dar aquela desculpa: ah, mas eu sou ser humano, ah, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo é: toma vergonha, seja perfeito. Conserta a sua vida. O que Jesus ensinou é exatamente aquilo que ele viveu. Não era simplesmente porque ele estava ali pagando pelos nossos pecados, é porque essa é a essência do Evangelho de Jesus. O amor entrou dentro de nós e a gente é transformado na imagem de Cristo. Da mesma forma como Jesus procedia nesse mundo, nós também devemos proceder. E eu disse aqui uma palavra que se aplica exatamente a isso que nós estamos estudando aqui nessa noite. Se o objetivo todo da nossa fé, como a gente vê em vários pontos do Novo Testamento, é que a gente seja transformado em Jesus, que toda a nossa forma exterior seja igual à de Cristo, não seja só Jesus do lado de dentro, mas seja Jesus também do lado de fora. Se esse é o objetivo, a pessoa que Deus mais vai usar para fazer com que você se pareça com Jesus é a sua mulher, é o seu marido. Jesus foi capaz de reconciliar aqueles que eram inimigos dele. Quem era inimigo dele? Você, inimigo de Jesus. Romanos capítulo 5, estuda isso lá. Nós todos éramos feitos inimigos de Cristo, e nós fomos reconciliados com Ele por causa dessa atitude dele. Ele poderia simplesmente nos amaldiçoar por conta dos nossos erros, mas Ele escolheu perdoar e amar e abraçar. E muitas vezes no casamento que vai acontecer exatamente isso, porque você escolheu estar casado com aquela pessoa. Você vai amar mesmo quando ela não merece ser amada. Você vai perdoar mesmo quando ela não merece ser perdoada. Então, começando a entender como é que esse texto que nós lemos se aplica a não só a mulher. Quando Jesus diz para a mulher não revidar ali, não é? Ser mansa. O que ele está dizendo é: seja Jesus dentro da sua casa. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que o marido casado com a mulher não crente, se ela quiser ir embora, é problema dela, mas não se separe da sua mulher, porque o marido santifica a mulher. E ele fala a mesma coisa para a mulher que está casada com o marido que é sem vergonha. Ele não fala isso, ele fala incrédulo, né? Mas é que eu me lembro de várias situações que a gente tem. A mulher que está casada com um homem não crente, tem mulher que fica com medo assim: os demônios dele vão pular para mim. Você está casada, minha filha, você não está em pecado, você está selada pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que os filhos já nascem santos por causa de você já ser crente, e você vai santificando o seu marido. É isso que acontece. Está começando a entender? Muitas vezes as pessoas não se convertem dentro da casa porque o crente, ou ele não é crente, ou ele não está ainda nesse ponto de ser Jesus dentro de casa. Porque a pessoa vai lá e faz uma coisa que é para te irritar, e é para te irritar mesmo, mas se é Jesus ali no seu lugar, se é Jesus agindo por você, vai amar, vai perdoar, vai responder com mansidão. Isso não é humilhação não, meus irmãos. Isso é ser Jesus dentro de casa.
Quantas pessoas oram por anos e anos por um ou outro se converter dentro de casa? Em algumas situações eu percebo, é porque a própria pessoa não se converteu. Ela participa de uma religião e quer que as outras pessoas da família se tornem essa religião. Mas se você se converteu de verdade, entenda. Não quero colocar um peso sobre você. Eu quero esclarecer o princípio espiritual. Se você igualmente agir como Jesus e estiver disposto a sofrer o dolo, o dano, você vai ganhar essa pessoa. Você já teve vontade de apresentar alguém que você quer ganhar para Jesus, para um crente mais experiente, para ver se ele ganha essa pessoa para Jesus? Já fez isso? Não consigo ganhar meu filho, vou apresentar para um rapaz crente aqui da igreja para ver se ele consegue. Imagina você apresentar para o próprio Jesus. Imagina, você acha que Jesus ia dar um jeito de conversar alguma coisa com ele que ia trazer ele para a luz? Se Jesus mora dentro de você, isso não está difícil de acontecer. Não está difícil de acontecer. A grande questão é quem ele está vendo quando está olhando para você. Esse texto que a gente leu, aplicado à mulher, fala de uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Sem dizer uma palavra, é o que o texto está dizendo, você vai ganhar essa pessoa para Jesus. A expressão é legal, né? Ganhar. Sem dizer uma palavra. Você que está falando há anos, para de falar e muda o comportamento. Para de falar. Falar não adianta mais. Aqui está dizendo que é sem dizer uma palavra. Pronto. Quantas vezes eu vi acontecer, a pessoa para de encher a paciência da outra e fica só na oração e respondendo com mansidão. O outro lança uma provocação dentro de casa, às vezes de mãe para filho. O filho se coloca no seu lugar. Existe uma autoridade, ela pode não ser crente, mas é a sua mãe, toma jeito. Abaixa a cabeça, sim senhora. Sim senhora. Daqui a pouco a pessoa do nada resolve quer ir para a igreja. Nem chamei, nem precisei chamar. Que horas que é o culto mesmo? Está lá arrumada. Sem dizer uma palavra, você pode ganhar as pessoas. É um evangelho silencioso. Para os outros você sai pregando. Dentro de casa você fecha a boca e vira Jesus. Você é crente do lado de fora, né? É muito fácil. Botar uma cara de crente, sair na rua, vir para a igreja, é tranquilo. Agora dentro de casa, assistindo os programas de televisão que você assiste, tratando as pessoas da maneira como você trata, respeitando cada um na sua posição, é isso que você tem feito. Nos momentos mais extremos, onde a sua paciência é levada ao limite, lembra, Jesus mora dentro de mim. Assim como Jesus aguentou os ultrajes, assim como Jesus aguentou aquelas ofensas, eu vou aguentar. E no momento que passar esse clima ruim, que a pessoa se acalmar, eu entro com uma palavra de mansidão e resolvo. Porque o que acontece? Bate de frente. O que gera dentro de casa? Mais e mais conflito, mais e mais perturbação. Vai ganhar alguém? Não. Na verdade, vai só abrir mais e mais brechas para dentro da sua própria casa. Eu queria terminar essa pregação orando primeiro pelos homens. Querendo ou não, sabendo disso ou não, você está numa posição de autoridade espiritual dentro de casa. Eu não falo simplesmente de todos os homens da igreja, mas daquele que é o líder espiritual dentro da sua casa. Não importa se você mora sozinho como irmão, ou se mora com a família como irmão, se está bem com a esposa, se não está bem com a esposa, não interessa. Vem aqui à frente, que eu quero orar por você, para que você seja Cristo dentro da sua casa. Irmãos, a gente tem uma experiência no Novo Testamento muito curiosa, que é a conversão do carcereiro lá em Filipos. Pode chegando mais para cá.
Quando aquele homem se converteu, o apóstolo Paulo virou para ele e falou assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Você sabe por que disse isso para um homem? Porque um homem é autoridade. E se um homem tem uma vida transformada, é muito mais fácil ele levar a família inteira. Eu acredito que se tivesse convertido simplesmente a mulher, talvez ele não tivesse dado essa palavra, porque a autoridade espiritual é o marido. A autoridade espiritual para exercer governo espiritual no lar está na mão de você, homem. Eu aprendi uma coisa sobre governo espiritual. Filha ainda não. Filha ainda está debaixo da autoridade da mãe, inclusive, né? Vou chegar em vocês, tá bom? Se o governo do município da Serra está ruim, o município da Serra fica ruim. Amém? Se o governo espiritual da nossa cidade está ruim, é porque nós, governantes espirituais da nossa cidade, estamos governando mal. Amém? Como é que está o governo espiritual da sua casa? Como está o governo espiritual do seu lar? Está indo bem? As coisas estão indo bem espiritualmente na sua casa? Porque se não está, você precisa aprender a exercer esse governo. Como é que a gente governa? É na gritaria? Não, é com o joelho no chão. Joelho no chão. Eu me lembro do exemplo de um tio meu, há uns 2 anos atrás. Eu fui visitá-lo e perguntando a respeito dos primos, quem tinha casado, quem não tinha e tal. Ele contou o seguinte pra gente, que quando os filhos arrumam a namorada, que eles olham assim e percebem que aquilo não vai ser uma boa coisa, eles entram em batalha, em oração, e o relacionamento termina sem eles abrirem a boca, sem falar mal da moça. Mas quando eles percebem que a menina é de Deus, e eles já tinham casado alguns filhos, né? Eles começavam a orar, e mesmo que as coisas estivessem indo mal, dava a volta por cima. Você sabe o que é isso? Governo espiritual do lar. Tomar as rédeas na mão. Tem muito homem que não está tendo vida de oração, e por isso a casa está padecendo. A gente precisa entender que a responsabilidade é nossa. Ah, mas a minha mulher ora 10 horas, é suficiente, só precisa orar 5 minutos. Não, a autoridade não é dela. Essa responsabilidade não está com ela, essa responsabilidade está com você. É você que tem que ser o homem da casa, o homem de oração. Vamos orar? Se coloquem de pé e estendam as mãos desses homens, porque eles também precisam ser sustentados em oração. Pastor Osíris vai orar nesse momento por esses homens. Mas antes nós oramos por essa palavra, nós sentimos que precisávamos dela. Nós precisamos do Senhor nesse momento. Permito a Deus que esses homens entendam aquilo que o Senhor falou e aquilo que o Senhor quer deles. Permito a Deus que esses homens atendam ao Senhor nesta noite e passem a viver representando a autoridade que o Senhor confiou a eles, mas sejam mansos também, amorosos, compassivos com suas esposas, em suas casas. Santifica a vida deles, ó Deus. Santifica a palavra deles, o agir deles, e usa-os, ó Deus, para abençoar as suas casas. No nome de Jesus. Amém. Esposas, venham à frente agora. Os maridos, pais de família, homens da casa podem se assentar. Venham as esposas nesse momento. Você ora por minha mãe.
Vocês podem se juntar mais um pouquinho. Sim, é. Pode vir também, mano. Vieram todas as mulheres. Quem está sem marido também, meus irmãos. Quem é viúva, divorciada, mãe, vem para cá, tá? Todo mundo vai ser abençoado nesse momento. Vamos lá? Estenda as mãos de vocês para elas. Irmãs, a gente vai começar orando junto, tá? Fala assim: eu rejeito. Todo comportamento de patroa, de manda-chuva, de autoritária, de querer puxar tudo para cima de mim. Porque o peso não é meu. Espiritualmente, essa responsabilidade, o governo da casa, não é minha. Estou leve, livre desse peso. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês nesse momento. Pai, eu sei que o Senhor já mora dentro de muitas dessas irmãs, meu Pai. Da grande maioria delas são mulheres de Deus, com uma vida comprovada nesse sentido, caminhando na Tua presença, meu Pai. E o que eu venho te pedir é que o Senhor vá tratando o entendimento, a alma delas, para que Jesus não esteja só do lado de dentro, mas esteja formado do lado de fora, para que Cristo seja revelado na vida delas, e que elas consigam transmitir Cristo às pessoas que convivem com elas, seja marido, seja filhos, ou qualquer outra pessoa da convivência familiar. Que dos lábios delas não venham sair palavras de crítica, de violência, de rebaixar, de desvalorizar a vida do outro, palavras de maldição muitas vezes. Eu sei, Pai, que muitas esposas às vezes querendo ajudar só conseguem criticar, e falta sabedoria para explicar com mansidão, e acabam em algumas situações tentando usurpar a posição do marido. Em nome de Jesus, que haja clareza de entendimento e transformação de comportamento. Nós não queremos que elas sejam oprimidas de forma alguma, nem que sofram violência de maneira alguma. Nós não aceitamos isso, meu Pai. Mas nós entendemos a posição de submissão no mundo espiritual dessa responsabilidade. Em nome de Jesus, que isso seja amadurecido. Pai, eu te peço por aquelas que têm maridos não crentes, em nome de Jesus, que elas consigam conquistar esses maridos. Eu te peço por aquelas que têm maridos crentes, mas são homens ainda bastante carnais. Em nome de Jesus eu peço misericórdia, que esses homens passem por um avivamento a partir da vida de oração e do comportamento bíblico dessas servas do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Filhos agora, venham para cá. Filhos que eu digo, aqueles que de alguma forma ainda estão debaixo diretamente dessa autoridade. Por exemplo, a mulher se casou, a autoridade que ela está debaixo agora espiritualmente é o marido, né? O marido já casou, não tem necessidade de vir, mas se você é solteiro, vem para cá. Tá por causa do neném, né? A Aleph está aí. Cadê a Aleph? Traz ela também. Você que é pai ou mãe, ou simplesmente você gostaria que seus filhos ou esses jovens se parecessem com Jesus dentro de casa, se coloca de pé e vamos orar por eles.
Eu quero que o meu filho cresça parecido com Cristo. A grande dificuldade sou eu, porque o filho faz aquilo que vê o pai fazer. Se eu for parecido com Cristo, ele vai ser parecido com Cristo. Agora, se eu não for, ele vai herdar aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu tenho de ruim. Não é? Crianças, independente do modelo que vocês têm em casa, o alvo de vocês precisa ser Jesus. Quando o meu filho estava bem pequenininho ainda, começando a dizer as primeiras palavras, eu me surpreendi um dia que eu cheguei na casa da minha mãe e ela estava dando almoço para ele, e ele, bravo lá com alguma coisa, pegou acho que um copo, um talher e jogou no chão. E nessas horas dá vontade de pegar a mãozinha e dar um tapa, né? A minha mãe foi lá, pegou o talher, ou o copo, não lembro, botou na mão dele e falou assim: você precisa ser igual Jesus. Jesus é... Aí ele falou: manso e humilde coração. Manso e humilde de coração. Traz seu neném. Traz neném. Essa identidade eles precisam crescer tendo. É isso que eles precisam ter. Estendam as mãos de vocês para cá. Filharada, falem assim comigo: meu Deus, todo mundo junto, meu Deus, me ajuda a ser parecido com Jesus, custe o que custar, molda o meu temperamento, o meu comportamento, para que eu seja igual a Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir por cada um desses filhos, dos menorzinhos, dos que estão no colo, até os mais velhos que já estão quase casando. Meu Deus, que todos eles sejam conformados à imagem de Cristo, sejam transformados ao modelo de vida, de temperamento, de tudo, de comportamento de Jesus Cristo. Pai, que não tenha essa história de que apanhou na escola, apanha em casa, e todos esses modelos demoníacos lançados para que a gente parecesse com o diabo e não com Cristo. Que não tenha nada disso, meu Deus, mas que a gente seja transformado em pessoas mansas e humildes de coração, desapegadas das coisas dessa terra, desapegadas do lucro, desapegados dos bens materiais, e amando acima de tudo, amando de maneira completa, meu Pai, independente da pessoa merecer ou não, independente da gente concordar com a pessoa ou não, que a gente ame acima de tudo, que essas crianças todas cresçam debaixo desses valores, meu Pai, e que o ódio não consiga dominar nenhum coração, em nome de Jesus, amém, amém. Vocês podem se assentar. E o último grupo que eu vou chamar aqui à frente é o seguinte: eu quero chamar aquele que tem algum familiar que não é crente ainda, seja marido, mulher, filha. Talvez você pense assim: eu tenho filho, mas não mora comigo. Não tem problema não, vem pra cá, a gente vai orar por esses nesse momento. Cunhado também, irmão. Quem você tem que ainda não aceitou Jesus, não foi ganho ainda, independente de morar com você ou não, vamos orar por essa conversão nesse momento. A Bíblia diz que se a gente vê um irmão cometendo pecado que não é para a morte, que a gente pode orar e que ele vai chegar ao arrependimento. E a gente vai orar por isso, para que essas pessoas cheguem ao arrependimento. Amém? Eu sei que tem mais gente, mas esses que estão aqui, eu sei que creem que algo vai acontecer agora. Irmãos, a gente tem vivido experiências fortes nesse sentido. Sabe? Do pessoal na sala de oração orar por uma coisa, e no momento que eles estão orando, a pessoa ser quebrantada lá, ou ter um sonho lá do outro lado, coisas assim acontecerem. Creia no que Jesus vai fazer. Amém? Vamos orar? Pai,
colocamos diante do Senhor, meu Deus, a vida dessas pessoas que nós amamos, mas ainda não foram ganhas para Jesus. O que nós fazemos agora, meu Deus, é governar espiritualmente, que todo laço demoníaco, laço de engano que ainda cerca essas pessoas, que vá sendo tirado desses corações em nome de Jesus. Toda mentira plantada nesses corações contra o Evangelho, que se desfaça, que o Senhor fale com elas em sonhos, meu Deus. Quando elas estiverem acordadas, que o Senhor use pessoas para falar com elas, e que o Senhor use cada um desses que estão aqui à frente, para que o Evangelho seja pregado sem dizer uma única palavra, para que eles possam ver Jesus na vida desses irmãos, e quererem isso para eles, meu Pai. Muitas vezes as pessoas não se convertem porque olham a vida dos crentes e sabem que não querem aquela vida para eles. Meu Deus, que não seja esse caso na vida dessas pessoas. Tem pessoas aqui que estão batalhando há bastante tempo pela salvação de alguém, de um pai, de uma esposa, de um marido, de um filho, de um irmão. Em nome de Jesus, nós aproveitamos essa noite, quando o Senhor nos moveu para tratar desse assunto. Entendemos que algo está se movendo no mundo espiritual relacionado à salvação das nossas famílias. E por isso, em nome de Jesus, nós concordamos nessa oração. Pega a vida dessas pessoas e sacode, meu Pai. Vai sacudindo, Senhor. Como naquela parábola do agricultor, não corte essa planta ainda, meu Deus. Dê mais um tempo para que ela seja adubada, para que ela possa frutificar, meu Deus. Nós profetizamos vida sobre a vida desses familiares. Nós profetizamos salvação sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.